E aí, galera, mais um episódio de artigos 45 e 46, adentrando ainda mais no assunto de competência e no final da aula fazendo uma novidade, que é o quê? Analisando algumas questões que podem ser cobradas em provas. Então, vem com a gente, não perde esse episódio que está incrível. E não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. O artigo 45, bota aí na tela, vai mostrar para vocês quando se trata da participação, por exemplo, de estados, principalmente da União. Por quê? Porque quando a União participa, a competência vai para a Justiça Federal, entendeu? Alan, mas como assim? É a Justiça Federal daquela região. Então, ela vai seguir a regra de algumas regras gerais de domicílio do réu que a gente vai ver. Então, se eu vou entrar com ação, se a União vai entrar com uma ação contra a Alan, ela pode entrar com ação contra a Alan em Brasília, porque a sede, do Brasil, da União, é em Brasília? Não. A regra é o domicílio do réu, mas de competência federal e não estadual. Então vamos lá para o artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos, o processo vai ser remetido ao juiz federal competente. O que é isso? Que se a União participar, se a União intervir, vai para o juiz federal, mas o competente de acordo com as regras processuais que a gente vai ver lá na frente. Então, se é uma causa da União como autora, vai para a Justiça Federal, mas no domicílio do réu, vai ver essa regra mais na frente. Se é uma União, a União está num litígio que fala sobre direito real, sobre bem imóvel, a competência é do local do bem imóvel. É uma regra que a gente vai ver no artigo 47 na próxima aula. Então veja, o que o artigo 45 está querendo dizer é, se a União participar, a competência da Justiça Federal. Isso também está lá no artigo 109 da Constituição. O artigo 109 da Constituição, que é o artigo que fala da competência da Justiça Federal, organização da Justiça Federal. Então você dá uma olhadinha lá no artigo 109 da Constituição. Isso aqui é um CF. Falando que letra horrível. Pois é, A gente dá uma melhoradinha agora. Olha só agora. Olha que CF maravilhoso, hein? Nossa, não melhorou nada, mas deu para ler. Deu para ler. Então vamos lá. Se participar no processo a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou o Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Para aí, Alan. Que negócio de conselho é esse? Esses são os conselhos de atividades profissionais como a OAB. A OAB, pessoal, não é bem um conselho porque ela tem reconhecidamente uma natureza jurídica especial. Não é diferente do conselho de medicina, do conselho de enfermagem, essas coisas assim, de contabilidade. Então, quando esses conselhos participam, a competência é da Justiça Federal. A lei dos conselhos, salvo engano, é a 12.514 ou 10.514. Então, vocês vão olhar aí rapidamente, 2011. Ou é a 12.514 de 2011, ou é a 10.514 de 2011, certo? É a lei que fala sobre, determina sobre disciplina esses conselhos. Então, se um conselho desse federal participar, a competência vai ser de quem? Da Justiça Federal, tá certo? E tem como participar como? Na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, intervenção do terceiro. Exceto se for ação de recuperação judicial, falência, insolvência civil, estado de trabalho, ou da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. Nessas ações, a competência no processo não será enviado para a Justiça Federal. Ele vai permanecer na competência original dele, seja a Justiça Eleitoral, seja a Justiça do Trabalho, seja a vara de falência, Tem uma vara na Justiça Estadual que trata de falência e recuperação judicial. Então essa vai ser a vara nos casos de falência e recuperação judicial. Tá certo? Alan, tem alguns casos específicos que eu tenho que saber? Tem. Olha só os parágrafos, pessoal. Os autos não serão remetidos. O que isso quer dizer?
o processo não vai para a Justiça Federal, o processo aqui, ó, o processo não vai para a Justiça Federal se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juiz perante o qual foi proposta a ação. Alan, não entendi. O que é que esse parágrafo primeiro quer dizer? Ele quer dizer o que está aqui, ó, embaixo. Na hipótese do parágrafo primeiro, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da competência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União, de suas entidades ou empresas públicas, etc. Alan, não entendi. Eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá, pessoal? Imagine que pessoa normal, pessoa física X, entra com ação de direito de família, de guarda, alguma coisa, contra outra pessoa Y, e na mesma ação ela tem um pedido contra a União, Brasil, certo? O que isso quer dizer? O processo foi levado para a vara de família estadual por causa da questão familiar aqui. Então, a Justiça Estadual na vara de família não tem competência para analisar a causa de interesse da União. Então, ele não vai permitir que esses dois pedidos sejam realizados no processo. O que ele vai fazer? Ele vai recusar, né, o interesse da União e vai dar seguimento ao que ele tem competência. Ao recusar o quê? Julgar improcedente, ele não vai julgar improcedente. Ele vai se dizer incompetente e não vai remeter o processo para a Justiça Federal. Ele vai extinguir o processo, o pedido da União contra a União, sem resolução de mérito, tá certo? É o que está dizendo aí. Não examinará o mérito. Olha só o que diz bem claro. Não examinará o mérito. Certo? Aí, ó, a terceira hipótese aqui, o terceiro parágrafo, o juiz federal restituirá os autos, devolverá os autos para a Justiça Estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença seja a remessa for expedido processo. Então vamos supor, né, que você entrou com uma ação que tem interesse da União, aí o processo foi remetido para a Justiça Federal, mas a União acabou sendo excluída do processo porque viu que não tinha mais interesse, porque esse interesse tem sido entendido errado por algum motivo, aí a Justiça Federal remete de volta o processo para a Justiça Estadual, tá certo? Então, recapitulando, entrei com uma ação que tinha pedidos de competência da Justiça Estadual, exclusiva da Justiça Estadual, né? E tinha também um interesse paralelo da Justiça, da Justiça Federal com a União, certo? A Justiça Federal não tem competência para analisar isso daqui. Quem tem competência para analisar isso aqui é a Justiça Estadual, né? Então o que isso quer dizer? O processo não é levado para a Justiça Federal. O juiz estadual nega, né, o exame de mérito, resolve o processo extingue o processo sem resolução de mérito e dá continuidade ao que ele tem competência. Aí o que acontece com a questão da União? Aí a parte vai entrar com o processo diretamente do Justiça Federal, um novo processo, só com aquela questão que refere-se à União, né? A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação sobre a causa. Está lá no artigo 485 nos seus parágrafos, né? Então a gente vai estudar quando chegar nele, tá certo? Último artigo da aula de hoje. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu, né? O que isso quer dizer? Primeira coisa para você não se confundir. Direito pessoal, ou seja, se a ação for sobre direito pessoal, ou sobre direito real sobre bens móveis. Não é direito pessoal sobre bens móveis, não. É direito pessoal todos e direito real sobre bens móveis. Direito pessoal, né? A gente está falando de direitos personalíssimos, de obrigações, contratos, essas coisas. Direitos reais são de propriedade, posse, né? Tudo isso, direitos reais sobre bens móveis ou direito pessoal, domicílio do réu, tá? Aí, os parágrafos seguintes vão dizer o quê? Os parágrafos seguintes vão dizer aquelas perguntas de criança. Pergunta de criança, né? Você fala, a criança chega e pergunta a você: mamãe, como é que nasce uma criança? Vem da cegonha, meu filho. Como é que a cegonha pega a criança? Pega pelo pano. E de onde vem esse pano? Essas perguntas de criança, né? Então, as respostas para essas perguntas de criança vem no parágrafo do artigo 46.
Por quê? Porque ele diz, em regra geral, a competência é do domicílio fora do réu. Aí vem a criança. E se o réu tiver mais de um domicílio? Parágrafo primeiro. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado em qualquer um deles. Mas se o réu tiver algum lugar que ninguém sabe, se em discerto desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no domicílio do autor. Então, se ele não tiver sido encontrado em nenhum canto, o autor pode ajuizar diretamente no domicílio dele. Mas se o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, morar fora, aí a ação será proposta no foro do domicílio do autor. E se esse também morar fora, né? Se esse também morar fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer lugar do Brasil. Tá certo? Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor, né? Outra pergunta de criancinha. E por último, a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde foi encontrado. Temos agora 2 questãozinhas aqui, Questão para o cargo de promotor de justiça do ano 2019 do Ministério Público Estadual do Paraná, né? Assinar a alternativa correta no que diz respeito à matéria de competência de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel tem como regra geral a distribuição no foro do domicílio da coisa. Letra A. Letra B. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, o autor pode distribuir a ação fundada em direito pessoal em qualquer foro do país. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do domicílio e a ação em que o ausente for réu será proposta no foro do seu domicílio. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que sejam autor a União, Estado e Distrito Federal, e as regras de competência territorial têm natureza absoluta. Essa aqui é a primeira questão. A outra questão da aula de hoje é uma questão para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Paraná também, 2019, Banca CESP, que fala o seguinte: de acordo com o processo civil, no que concerne o julgamento de ação reivindicatória da propriedade de bem imóvel localizado no território nacional, a competência internacional da justiça brasileira e a competência territorial do foro do local do imóvel são consideradas respectivamente como? Tem as alternativas aí. Alan, olha aqui para mim. Alan, qual a resposta dessa primeira questão e da segunda questão? Vamos ver na próxima aula. A gente responde as questões e já analisa os artigos seguintes, 47 e diante. Tá certo, pessoal? Até a próxima terça-feira e até a próxima aula. E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ativa o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.